Dando sequência a esses nossos encontros aos sábados, à tarde, aqui em nosso espaço Caminho da Luz, nós vamos dar a sequência, então, sobre nossa palestra sobre física quântica e astrologia, né? Na aula anterior, nós esboçamos os princípios da astrologia, as bases fundamentais da astrologia, como ela foi criada aproximadamente mais de 2000 anos atrás, né? Como o zodíaco foi distribuído ao redor da Terra e como a presença, a posição do Sol em cima da constelação marcava com profundidade a característica fundamental da astrologia, ou seja, marcava o signo da pessoa, ok? Então, como o zodíaco é, na verdade, a faixa estelar que fica no plano equatorial quando a Terra gira ao redor do Sol, ok? Só que antigamente eles não sabiam que a Terra girava ao redor do Sol. Era um sistema geocêntrico, como se tudo girasse ao redor da Terra. Mas hoje nós sabemos que o movimento das constelações, as constelações surgem a partir do momento que você tem o Sol no centro, né? E você tem, na verdade, os 9 planetas orbitando o Sol, e o terceiro planeta seria o planeta Terra. Então o planeta Terra, ao girar, né, ao fazer um círculo ao redor do Sol, ok? Ele vai passando, a Terra vai cortando várias direções. Quando a Terra está nesse ponto aqui, ou está nesse ponto, ou está nesse ponto, ou nesse ponto, vamos deixar bem claro. Quando a Terra está nesse ponto, o lado que ela olha para o Sol é para cá, a noite nossa é para cá. Quando a Terra está 6 meses depois, ela completou uma órbita, 6 meses depois, meia órbita, a noite é para cá. Então é óbvio que ela vai estar olhando regiões completamente diferentes do céu, do firmamento, e as estrelas de fundo no céu estarão totalmente alteradas, totalmente mudadas. Ok? E, fundamentalmente, se você quiser, você pode fazer isso, você divide isso, né, em 12 partes, como os antigos fizeram, né, em graus, e cada setor desse, você teria, cada 30 graus, você teria então o domínio de uma constelação. Ok? Mas, no entanto, a posição do Sol no céu é que marcava o signo. Porque, na verdade, é o dia, né? Então, se eu tenho aqui à noite uma constelação, né, Touro, por exemplo, no céu. Na verdade, se eu nascer aqui, ou alguém nascer nessa posição da órbita da Terra com relação ao Sol, na verdade, eu vou ser o signo oposto. É esse signo que está aqui, é essa constelação que está aqui que vai estar marcando o meu signo. Ok? Porque o Sol é que marca as posições. E nós conversamos sobre isso na aula anterior, como é que o Sol muda de posição no céu, né? Ok. No entanto, a Terra gira. Mas nós temos que lembrar que aqui dentro tem 2 outros planetas que também giram ao redor do Sol. Que é Mercúrio e Vênus. Planetas internos à órbita solar. Os antigos não sabiam porque, por exemplo, nunca ninguém podia ver o planeta Vênus, por exemplo, à meia-noite no céu. Nunca ninguém vê Vênus à meia-noite no céu. Presta bem atenção, vamos usar a inteligência. Se o planeta Terra está aqui, qual que é a noite dele? Você traça uma linha aqui, ó, a noite é tudo que está aqui, não é? A meia-noite seria o que você está olhando aqui. Mas o astro está aqui, ó. Como que você vai ver ele à meia-noite no céu? Nunca. Né? Então a posição orbital dele, ele vai rodar sempre aqui internamente a Terra. Então, você só vai ver ele, a gente vai ver de tardezinha, porque olha assim, olha no ângulo, no horizonte. Então ele aparece, e de manhãzinha cedo, quando está olhando nesse outro ângulo. Quando ele está aqui, é impossível de ver. Ele está como se fosse ao meio-dia no céu. Então está muito claro, você não vai ver. E se ele estiver do outro lado do Sol também, pode esquecer. Você não vai ver. Então por isso que tem certas épocas do ano que Vênus some. Não aparece no céu. Né? Por causa da posição que ele fica com relação ao Sol. São chamados planetas internos.
esses planetas internos, de órbita interna, ele nunca vai aparecer à meia-noite no céu. Isso muitos antigos não conseguiam entender, né? Só com uma visão mais geocêntrica, heliocêntrica, né? De Copérnico, é que as coisas começaram a ficar mais claras. E aí o planeta Marte é o próximo planeta que vem aqui. Aí sim, aí Marte, como ele tem uma órbita externa ao planeta Terra, aí você pode vê-lo à meia-noite no céu com tranquilidade. E Saturno, Júpiter também, né? Urano, Netuno e Plutão eram planetas que não faziam parte do zodíaco antigo, porque eles não eram visíveis a olho nu na antiguidade. Ok? Então, só existiam, basicamente, os antigos chamavam de planetas a Lua e o Sol. Tá? Como eles não sabiam também que a Lua era um astro que girava em torno da Terra, num ângulo ainda inclinado, com relação à eclíptica, por isso que se a Lua girasse num plano igual ao da eclíptica, toda Lua cheia dava eclipse. Toda Lua cheia ela eclipsava a Terra e eclipsava a Lua, e isso não acontece. Então, por isso que ela tem um plano de inclinação de órbita com relação ao Sol, ao sistema diferente. Tá? Então, eles não sabiam que a Lua girava ao redor da Terra. Ou seja, na verdade, né, a única que eles acertaram, né, porque eles achavam que tudo girava em torno da Terra. Né? Então, a Lua era a única que realmente girava em torno da Terra. Então, a posição desses astros no céu, agora nós vamos começar a discutir o mapa astral total da pessoa. Porque o mapa astral da pessoa é exatamente a fotografia do céu no momento exato do nascimento da pessoa. Ok? Quando a pessoa nasce, eu tiro essa fotografia aqui de onde está cada um dos planetas e a Lua e o Sol. Com base nessas posições exatas, que elas vão aparecer no céu em fundo de constelações, por exemplo, você tem aqui um quadrante. Né? Você está aqui a constelação do Leão, tá? As estrelas aqui. Tá? Constelação do Leão. De repente, você tem, por exemplo, num dos seus mapas, você tem aqui Marte aqui em cima. Ok? E assim por diante. É a foto do momento. Então você tem que pegar exatamente onde estão cada planeta, onde estão cada astro com as suas coordenadas exatas. Ok? Muito bem. Como é que esses astros influenciariam a nossa psique, a nossa personalidade, a nossa saúde, a nossa condição física e tudo mais? Como é que nós podemos criar essa visão dentro da física quântica? Porque se você for conversar com astrônomos, com físicos, é óbvio que eles vão achar que isso é uma bobagem, uma besteira. A astrologia não tem influência nenhuma sobre a vida humana, os astros, tudo isso é bobagem. Por quê? Porque os físicos, eles trabalham com uma força. Eles acham que a única força que interage é a força gravitacional. Ok? E a força gravitacional é uma força muito fraca, segundo eles, uma força fraca, que não teria capacidade de influenciar profundamente, mesmo um planeta estando muito distante, certo? A astrologia moderna, ela incluiu Urano, Netuno e Plutão. Certo? Agora tem um problema sério, né? Os astrônomos modernos rebaixaram Plutão de planeta. Plutão não é mais planeta. Porque ele é um corpo menor que a nossa Lua. Sabia? O tamanho de Plutão é menor que a nossa Lua. Então ele foi rebaixado para uma classe chamada planetoide. Né? Cisquinho lá em cima. Né? Por isso, mais uma vez, eles brigam. Então Plutão, na verdade, Urano, Netuno e Plutão foram astros introduzidos após a década de 60, 70, que foram as grandes descobertas desses astros, desses planetas. Né? Na verdade, não nos anos 60, 60 foi Plutão. Lá atrás, Urano foi descoberto por outros astrônomos, né, no século XIX, aquela coisa toda. Né? Já tinham sido capacitados, eles conseguiram construir grandes telescópios. William Herschel, por exemplo, construiu grandes telescópios e ele conseguiu encontrar esses planetas mais distantes, que não eram possíveis ser visíveis a olho nu. Né? Na verdade, Urano é até possível ser
visto a olho nu, desde que você saiba exatamente aonde encontrá-lo, porque ele vai parecer um pontinho muito, mas muito, muito pequeno no fundo das estrelas, lá de fundo, que os antigos não conseguiriam jamais reconhecer como um planeta. Ok? Então, na verdade, nós vamos discutir na palestra de hoje a influência desses astros. Essa ideia de coordenada, de como as coisas estão no céu, a gente já discutiu, né, lá atrás. Muito bem. Se nós analisarmos o ciclo menstrual da mulher, que é regido pela Lua, a Lua tem uma influência muito forte nos campos energéticos. Na verdade, a ciência comum, essa ciência que está aí, ela não acredita na astrologia exatamente porque ela também não acredita nas bioenergias, nas energias de frequências que são desconhecidas pela ciência. Por exemplo, escrever uma energia que é desconhecida pela ciência, a energia da acupuntura, a energia da aura humana, dos meridianos da acupuntura. A ciência não tem noção disso. Mas nós vamos encarar exatamente isso. Vamos desenhar aqui um ser humano e vamos desenhar ao redor dele o seu campo energético, o seu campo áurico, né? A sua aura, vamos assim dizer. E nós temos que entender que ele tem 7 chakras, 7 centros de energia, captando, trazendo essa energia do Chi, do Prana, que está ao redor, alimentando-se dela. Como nós somos espiritualistas, nós acreditamos, por exemplo, na vida após a morte. Então, quando o espírito está fora da matéria, ele não tem o corpo biológico mais. Mas ele pensa, ele age, ele é um ser inteligente e tem todo o sistema energético funcionando para manter esse corpo espiritual, né, vibrando, vivo. E quando esse corpo espiritual usa o corpo físico, ele vai ter uma relação muito profunda com as estruturas biológicas do corpo físico, é a estrutura de comando, né? Ele acopla-se no cérebro e o cérebro, na verdade, é a interface entre a consciência e o corpo físico. Aí ele pode dar ordem para o corpo físico balançar, andar as pernas, fazer o que quer. Na verdade, é uma interface apenas, a consciência, o cérebro biológico. Né? Ele não é aonde gerou o espírito. O cérebro não gera o espírito. Na verdade, ok? Então essa é a razão da coisa funcionar assim. Muito bem. Então, na verdade, as influências astrais, as influências, por exemplo, da Lua, a influência dos planetas, do Sol principalmente, neste campo bioenergético, né, é muito forte. Né? Nós vamos falar, o Sol é um astro poderosíssimo que controla todas as biossínteses que existem na Terra. Você pega uma planta, tem a produção de clorofila, né? Tem os cloroplastos, que através da energia solar produz toda a alimentação das plantas. Então o Sol tem uma influência muito grande em todo o campo da vida terrestre. E é óbvio que ele vai ter uma influência muito grande na vida humana, no ciclo da vida humana. Por exemplo, nós estamos acostumados, acabou o Sol, a gente vai dormir. Vem o Sol, a gente se levanta, vai ativar. Nós somos regidos por esses ciclos naturais. E as pessoas, você pode notar que as pessoas que saem fora do ciclo natural, de sono, por exemplo, ela passa mal. A saúde dela nunca vai bem. Se ela começa a entrar nesses ciclos, fora da naturalidade, ela começa a ficar mal. É estresse, é tensão, é nervosismo. O sistema entra em desequilíbrio, porque ela começa a viver fora da relação com as forças vivas que estão na natureza. É isso que os maias tocam muito forte. A questão dos maias viverem em função do tempo. O tempo controla a vida humana. Os astros, o Sol controla. Se você sair fora desse ciclo que ele controla, você vai sofrer. Você vai passar mal, você vai ficar doente. Vai haver desordem emocional, uma série de coisas. Né? Então é muito interessante essa visão dos antigos. Então, na verdade, nós vamos falar dessa relação com o nosso campo bioenergético. Sem contar que nós somos uma inteligência. Aonde a física quântica vai entrar? Quem conhece o meu trabalho sobre física quântica, quem já estudou essas grandes teorias modernas sobre a introdução da consciência nas equações da física, tá? Nós chegamos ao seguinte modelo. Presta bem atenção. Né? Que está nos meus DVDs, que está no livro.
no nosso livro Física Quântica e Espiritualidade. Então, a partir das ideias de Einstein e da física quântica, nós construímos um modelo do chamado campo de energia, do campo cósmico. E nós falamos que prótons, elétrons e nêutrons são oscilações desse campo. Pequenas vibrações do campo gerariam a partícula próton, elétron e nêutron. Okay? O próton, o elétron e o nêutron, que, na verdade, quando combinados, dá toda a matéria que nós conhecemos aqui, no universo, praticamente. Tá? Nós criamos uma nova partícula chamada consciência. Nós criamos um tipo de partícula nova dentro da física quântica, nós chamamos de partícula C, que é a partícula que detém a consciência. E nós postulamos que essa partícula provém do mesmo campo einsteiniano. Então, nós conseguimos já construir uma ideia de uma unidade. Mas quando nós dissermos que a consciência, essa parte que pensa, nossa, inteligente, os seres vivos, ela vem do campo, né? Ela vem do campo. Nós tivemos que postular que este campo, então, toda essa energia que existe, é algo inteligente. É algo que conecta todas as coisas. E é gerador de todas as coisas. Então, por incrível que pareça, surgiu um modelo diferente de Deus. Não aquele Deus imperador, que de barbudo, que do alto dirige o universo, dirige o mundo, mas uma energia criadora e que se manifesta em todas as coisas. Então, parte de mim, eu mesmo sou essa manifestação. E cada um de nós, cada ser que existe, é uma manifestação da consciência divina. Tudo está conectado. Então, na verdade, nós temos que entender, por isso que se fala, presta bem atenção, olha, no espírito de Gaia. Vocês já ouviram falar disso? O espírito de Gaia? Gaia seria, né, escreve assim, o espírito da Terra, do planeta Terra. Ou seja, como se o planeta, como um corpo, tivesse vida. O planeta, ele é comandado por uma inteligência associada a ele, que chama inteligência de Gaia. O ser vivo Gaia. E não partículas mortas. Mas a somatória de todos esses elementos. É interessante, por exemplo, vocês tentam. Se prótons, elétrons e nêutrons é manifestação de uma entidade inteligente, de uma entidade consciente. Então toda a matéria, não existe mais matéria bruta, no sentido da palavra. Nessa nossa nova concepção, qualquer próton, elétron, nêutron, ele possui uma inteligência associada a ele. Ele possui uma consciência. Um grande físico quântico francês, chamado Jean Charron, ele escreveu um livro com o seguinte título, O Espírito, esse Desconhecido. E ele realmente chegava à conclusão que as partículas elementares tinham um padrão de inteligência inexplicável. Elas tomavam decisões, sabe, no mundo atômico. Ela agia de forma inteligente para formar todas essas coisas que nós chamamos de DNA, essas moléculas complexas. Né? Então, somando tudo, os esotéricos criam essa ideia de que o planeta tem uma alma, tem um ser vivo associado a ele chamado Gaia. Ok? Muito bem. Então, na verdade, em função disso, quando nós estamos em cima da Terra, do planeta Terra, olha quantas coisas que vão ser envolvidas nessa questão da influência dos astros em nossas vidas. Nós temos o planeta Terra. Quando você está na superfície do planeta Terra, você está envolto num campo de energia gerado pelo próprio planeta Terra. Você está envolto num campo chamado campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele é muito forte. Em cada ponto que eu estou do planeta Terra, eu sofro uma influência magnética diferente. Se eu estou no polo, eu tenho uma influência magnética diferente de se eu estiver no Equador.
Essas influências, elas perturbam chakras, elas mudam as vibrações. Por isso que, para cada pessoa, vocês têm que fazer a seguinte experiência ao dormir. Ao dormir, você tem que se posicionar, o seu corpo, a sua coluna vertebral, numa posição norte, sul, leste, oeste, de acordo. Vocês vão fazer uma experiência. Se você se posicionar numa posição errada, você vai ficar mal, você não dorme direito à noite, tem pesadelos e acorda assustado de noite. E você não relaxa, não dorme profundamente tranquilo. Por quê? Porque você está desalinhado, seus chakras, esses 7 chakras, estão desalinhados com as forças vivas da Terra, com os campos de energia da Terra. Isso já tem uma influência grande no bem-estar e na saúde das pessoas. E passa 10 anos vivendo dessa forma errada, com as energias desequilibradas. Seus órgãos vão ser afetados. O corpo espiritual vai ser afetado. O campo energético você vai ficar estressado, nervoso, começa a dar câncer, começa a dar problemas seríssimos de saúde em órgãos específicos. E ninguém sabe a causa. Quem vai detectar essa causa? Tudo por uma desarmonia, por um desequilíbrio de conhecimento do que nós chamamos de radiônica, de radiestesia, que a gente conhece essas energias estésicas da Terra, né? Esses fluxos que a Terra tem, né? E outra coisa, existe um fluxo de magma aqui. O magma circula, ele anda a temperaturas altíssimas. Isso gera campos de energia também. E é engraçado que todo cientista sabe que o Sol é um astro gigantesco que está influenciando tudo. O Sol não é uma coisa estável, gente. O Sol bonitinho, sempre igual. O Sol, todos os dias, o Sol sofre mudanças radicais. Todos os dias, o Sol passa por ciclos e ciclos e ciclos em explosões, em emissões de energia e variações profundas do seu chamado campo magnético. E quando ele tem influências profundas, ele joga ondas magnéticas que quando chegam à Terra, essas ondas magnéticas chegam a queimar satélites, derrubar redes de alta tensão de energia na Terra, dar blackout em grandes cidades. Tal é o pulso de energia eletromagnética que o Sol emite em determinados momentos. E é óbvio que quando atinge o ser humano, os seres vivos que estão na superfície da Terra, vai ter uma influência muito grande em toda a sua estrutura, seus chakras, na sua bioenergia, ok? Então, dessa forma, né, como tudo está conectado por uma mesma energia, o que acontece no núcleo do Sol afeta o núcleo da Terra e afeta você, afeta eu, afeta todos os seres vivos. Né? E existe uma forma de interação na física quântica que nós chamamos de interação não local. Então, tem pessoas, físicos, acreditam que quanto mais distante um astro está da Terra, presta bem atenção. Essa é uma das discussões profundas e novas que eu venho trazer para a astrologia. Tá? É uma questão fundamental para os astrólogos discutir com os físicos e com os indivíduos. Até então, os chamados físicos acreditavam que a única força astronômica que interagia com a Terra era a força gravitacional. Como a força gravitacional ela é uma força que age da seguinte maneira, com o inverso do quadrado da distância, isso significa, o gráfico dessa força, ela é mais ou menos assim, ó. Se eu tenho aqui a distância, eu tenho aqui a intensidade da força. Quanto mais distante um corpo está da fonte, a força decai. Então ela é mais ou menos assim, ó. Ela decai como uma hipérbole quadrática. Ela vai embora. E tende a quase que zerar nas distâncias muito grandes. Ok? Então, se você pega o planeta Plutão, 6 bilhões de quilômetros do Sol, e fizer o cálculo da força gravitacional que ele exerce sobre a Terra, vai ser praticamente zero, nula quase. Ok? Então, os astrônomos não acreditam que Plutão tem uma influência alguma sobre a Terra, astrológica. Isso porque eles só estão pensando numa força chamada força gravitacional. Existem muitas forças de interação que eles não conhecem. Os físicos quânticos descobriram uma forma de interação chamada ação não local. Essa ação não local significa o seguinte: 2 corpos podem interagir
dois corpos podem interagir numa força tão violenta, numa ação tão forte, quanto se estivessem grudados um ao outro, e não importa a distância que eles estão separados. Eles podem estar separados até de anos-luz, até de bilhões de quilômetros, de anos-luz até. E, no entanto, um evento que aconteça aqui, instantaneamente pode afetar um outro ponto que esteja distante na galáxia. A gente até brinca isso chamando de efeito borboleta, né? O efeito butterfly, ou seja, quando uma borboleta bate a asa aqui, na Terra, esse efeito de bater essa asa influencia o universo de uma forma global, total. Porque todas as coisas estão conectadas pelo campo. E, como estão conectadas pelo campo, todos nós somos uma ondulação desse campo, qualquer fenômeno é uma ondulação desse campo, na verdade não existe separação entre as coisas. Essa distância, esse espaço vazio que aparentemente existe entre os corpos, não existe, ele não é real. Existe o campo conectando tudo. Ok? Por isso, então, de uma forma muito subjetiva, nós podemos pegar o planeta Marte e o planeta Terra, né? Qualquer evento que aconteça na estrutura de Marte, né, no núcleo de Marte, no campo magnético, tudo isso aí, de uma certa forma, instantaneamente, não agindo por essa força quadrática, inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas de uma forma direta. O evento que acontece aqui influencia diretamente o evento que acontece aqui. E como nós somos pequenos seres na superfície desse mundo, nós recebemos essa influência fortemente. Nós somos agitados por essas interações. Né? Então, na verdade, por isso que os astrólogos observam muito bem quando eu tenho conjunções. Quando eu tenho conjunções significa alinhamentos, né, de corpos celestes. Né? Eu tenho alinhamentos de corpos celestes. Eu tenho o Sol aqui. Ok? Vamos supor que eu tenha a Terra esteja aqui. Aí eu tenha Marte. Aí eu tenha Vênus aqui, ó, dentro. Essas posições fazem com que, aí eu posso ter Júpiter por aqui, mais ou menos, precisa ser tudo num alinhamento. Mas quando eu tenho esta configuração, os astrólogos chamam de configurações especiais do céu. Né? Eles chamam de configurações porque isso potencializa praticamente todo em cima de uma única constelação. Então, essa região do céu forneceria um padrão de energia que poderia formar fundamentalmente a base da sua estrutura. Por exemplo, você nasce naquele momento, ou naquela época. Estas energias que ali estão, naquele momento, criariam um padrão de como o seu sistema bioenergético iria funcionar ao longo da vida. Por isso que ele diz que no momento do nascimento, nós temos essa condição. Uma outra coisa interessante, que a gente ouve falar dos planos espirituais, dos mestres espirituais, uma outra influência muito grande que nós não devemos nunca descartar é o seguinte: quem assiste minhas conferências sabe da visão do projeto Terra. Então nós temos o plano físico da matéria, o ser humano na superfície, mas nós também temos toda uma natureza transcendental e espiritual. Nós temos as dimensões astrais. Nós temos o umbral, né, o penumbral, o plano da luz e o plano dos ascensionados. Aqui. Então, na verdade, nós estamos envolvidos com um campo de energia na Terra de seres inteligentes. Existe uma força inteligente. Então, existem grandes inteligências comandando a vida na Terra. Essas inteligências é que programam exatamente onde você vai encarnar, que família você vai encarnar, reencarnar, ou reencarnar. Uma coisa interessante que nós aprendemos desses mestres espirituais, quando uma alma, um ser, é trazido de fora, ele vem de um outro projeto para viver uma experiência na superfície terrestre, né? Como aquela história dos exilados de Capela, tal. E como hoje, até hoje, está chegando almas de outros mundos, de outras experiências da galáxia, para encarnar na Terra e viver uma experiência conosco aqui. Então essas almas
Veja bem, quando elas chegam na Terra, olha o que acontece com elas. Astrologicamente falando. O nosso Sol irradia um campo de energia. Aqui está a Terra. A Terra também irradia um campo de energia astral. Quando o indivíduo vem de muito distante, o campo espiritual dele, todos os chakras deles, está acostumado com a estrela de origem dele. E ao planeta de origem que ele estava vivendo. Mesmo espírito. Mesmo espírito. Aí as pessoas perguntam, por que espírito precisa de nave para viajar? Eles precisam de nave exatamente por uma série de motivos. Um deles é o campo bioenergético onde eles estão inseridos. Que o espírito fica doente, o espírito passa mal, ele se sente mal no plano astral, porque ele é um corpo biofísico ainda. Se desequilibrar os chakras, o espírito passa mal, ele fica doente, ele fica mal. Por isso que você tem gente que pós-mortem, você vai em centro espírita, está lá perdido, confuso, sentindo dor, todo, porque o cara está desequilibrado, profundamente o seu corpo espiritual desequilibrado. Então os mestres espirituais dizem o seguinte, os espíritos são transportados de uma estrela dentro de uma nave, essa nave reproduz o ambiente energético da onde ele estava. Ok? Ao chegar, essa nave vem, isso tudo navegando em outras dimensões. Ao chegar no astral terra, ao chegar aqui, numa cidade astral, que ele vai desembarcar, ele está sob uma influência de um novo campo vibratório, de uma nova estrela e do astral do planeta Terra, da energia toda envolvida ao redor do astral Terra. Esse espírito vai ter que se adaptar, não é fácil. Ao ele chegar no campo astral Terra, ele vai ter que ficar numa cidade, ele vai ter que ele se sente mal, ele passa mal, porque a estrela tem uma influência energética que vai afetar os campos. Aos poucos ele tem que se adaptando. Tem espíritos que demoram 10 anos aqui antes de descer para encarnar, para adaptar-se à energia do planeta Terra. O corpo espiritual. Agora eu pergunto, a hora que esse cara nascer, toda essa estrutura energética que ele está carregando não vai influenciar o corpo biológico? Não vai influenciar a sua personalidade? Claro que vai. Entendeu? Por isso que nós temos no nosso planeta pessoas completamente diferentes umas das outras. Nascendo no mesmo lugar, você tem pessoas na mesma família, pessoas completamente diferentes em inteligência, em personalidade, né, em características. Um é maravilhoso, outro é mau, bandido, assassino. Você tem todas as indivíduos que no mesmo lugar, porque os espíritos não são da mesma natureza, não são de mesma origens, e também sofrem influências muito diferentes nos seus campos bioenergéticos. Então eles têm uma natureza muito, muito, muito diferente. Aí, né, os nossos pobres cientistas humanos acham que está tudo no DNA, né? Tudo no DNA. Eles não conseguem ver as questões transcendentais, espirituais, toda uma influência cósmica muito mais elevada. Eles vão procurar só no DNA, não vão achar nada, né? É exatamente você a querer, presta bem atenção. Você vê uma pessoa, presta bem atenção. O exemplo que eu vou dar. Uma pessoa toda bonita, com aquela roupa Pierre Cardin, toda, aquela moça toda chique. Aí você vê uma mesma menina com aquela roupa feia, de favelado, suja tal. Certo? E você acha e vai procurar a causa na roupa. Você vai procurar a pessoa, a personalidade na roupa. A roupa é uma roupa. Que na verdade faz parte da característica do próprio ser, né? Então, quando o homem, também os cientistas procuram todas as explicações, né? Se o cara é bandido, se o cara não é. Você vê que os caras procuram características de personalidade no DNA? Como se o DNA fosse o responsável, né, por trazer todas essas informações da personalidade do indivíduo. E, na verdade não é. A personalidade faz parte da consciência, faz parte do espírito. Tem nada a ver com o DNA. Né? Uma hora o homem vai descobrir isso. Quando ele descobrir o espírito fora da matéria, que é esse grande movimento da física que nós estamos fazendo para demonstrar que o espírito não depende da matéria para existir. Se ele não depende, ele não foi gerado pela matéria, como os biólogos acham, né, que a consciência é fruto de um cérebro avançado, de um cérebro evoluído. Isso é uma grande bobagem que nós já estamos tentando derrubar e vamos derrubar em breve essa teoria darwinista da evolução. Porque toda a evolução planetária ela é controlada
pelas inteligências que sempre estiveram fora da matéria. Toda mutação, todo ser novo que aparece na superfície da Terra, todo bichinho, todo animal, todo inseto diferenciado, que dizem que naturalmente, não, a mutação é causada por uma ação de inteligência de forças avançadas. E esse corpo biológico avançado que está na superfície da Terra aqui, foi projetado e introduzido por essas inteligências de comando. Fizeram pronto o corpo e colocaram na Terra. Um corpo biológico já existia em outros mundos, em outras estrelas, em outras experiências pela galáxia. Então, na verdade, a astrologia moderna, a astrologia avançada, ela tem que ser uma astrologia que não vai levar em conta somente a influência astrológica, e sim toda uma influência de inteligências muito fortes atuando na construção da estrutura energética e da personalidade do indivíduo. Por que o indivíduo nasce com síndrome de Down, vulgarmente conhecido como mongoloide? Né? Por quê? Ao acaso? O mongoloide é um espírito totalmente diferente. É uma horda de espíritos trazida de um lugar distante. Eles vêm em hordas, em grupo de almas. Eles vêm de um mundo aquático. Eles vêm de um mundo aquático. Quando eles vão encarnar na Terra, eles não podem assumir um corpo biológico como o nosso. A consciência deles não se adapta. A estrutura energética não se adapta. Então os caras têm que fazer uma mutação naquele cromossomo específico. E você vê que eles nascem tudo iguaizinhos, né? Eles são muito iguais. Né? Em termos de aparência, tá? Aquele olhinho puxado para trás. Então, esses engenheiros siderais que preparam a encarnação dele na Terra, já preparam essa mutação. E quando essa alma entra, ele entra para viver uma vida específica em conjunto com as almas que estão aqui. Mas eles não são iguais a nós que estamos aqui. Eles são um grupo de almas completamente diferentes. Então, não é o acaso que você vai ter um filho mongoloide. É muito planejado pelas forças de cima. E você pode notar, todo mongoloide ele é maravilhoso, ele é extremamente amoroso. Você não tem um mongoloide que seja bandido, assassino, violento. Ele não vive nessa vibração. Na vibração do homem comum. Ele não vive. Ele está numa outra energia. E você quer deixar o mongoloide feliz e contente da vida? Joga ele na piscina, joga ele na água. Você jogou ele no mundo natural dele, ele se sente um outro ser. Né? Mais uma experiência dessa e você vai ver. Porque a alma dele é uma alma que vem, por exemplo, é como se fosse, vamos brincar, uma alma de um golfinho. Vai. Você pega a alma de um golfinho e joga no reino humano para fazer uma experiência. Não vai dar para usar. O padrão de inteligência dele não é igual ao nosso. Assim como outras síndromes, né, na psicologia que existem por aí, que não há explicação. Né? O autista, por exemplo. Ninguém consegue entender um autista. Ele está em outro mundo. Ele vive psicicamente em outro universo. Em outro mundo. Né? Então é muito importante que a gente comece a olhar tudo que está na Terra de uma visão transcendental espiritual. A gente vai entender melhor o mundo e o universo. Né? Muito bem. Agora eu quero dar uma interpretação mais profunda ainda da ação astrológica, né? Que na antiguidade eles não tinham. Né? Os antigos não tinham uma visão de galáxia. Eles não sabiam que nós estávamos mergulhados num conjunto estelar imenso chamado galáxia. Então a coisa funciona mais ou menos assim. A galáxia nossa tem um núcleo e ela tem quatro braços espirais que se abrem assim. É uma ilha gigantesca. Aqui, distribuído aqui, estão praticamente 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de sóis. No núcleo está 98% das estrelas da galáxia. Olha, 98% desses 400 bilhões está nessa região central. E o núcleo da galáxia é algo, para os cientistas, completamente desconhecido. A gente chama de hiper, mega, blaster, buraco negro. Tá? É. Ou seja, é uma região completamente anômala no universo, onde uma massa de bilhões de sóis se concentram num único ponto, criando um super, mega, hiper buraco negro. Porque um buraco negro comum é a massa de uma estrela só que condensa e forma um buraco negro.
Aí são bilhões de sóis acoplados num único ponto, gerando uma zona de instabilidade e uma zona de radiação, de emissão de radiação, que de uma potência, de uma força inimaginável pela ciência, pela física. Isso os cientistas sabem disso. Muito bem. O nosso sistema solar, o nosso Sol, se localiza lá na ponta, a uma distância de 30 mil anos-luz de distância. Muito longe do núcleo galáctico. Nós estamos na periferia. Nós fazemos parte de uma região de pouca densidade estelar. Mas mesmo assim, você olha para o céu, você vê um monte de estrela, né? Os 2% desses 400 bilhões estão distribuídos nessa vasta aura aqui, longe do núcleo. Ok? O núcleo tem um diâmetro de aproximadamente 16 mil anos-luz. Ele é grande pra caramba, tem muita estrela ali. Né? Então, na verdade, um outro fator que eu quero desenhar aqui para vocês agora será este. Né? Eu vou ampliar para a gente poder entender. Imagine o nosso Sol aqui. E imagine a Terra girando ao redor do Sol neste plano aqui. Ora a Terra está aqui e ora a Terra está desse lado aqui do Sol. Entendeu? Mas nós giramos, na verdade, nós não estamos nesse plano direto, nós estamos meio inclinados com relação ao núcleo galáctico. Então a Terra tem uma órbita em relação ao Sol mais ou menos inclinada, assim, o plano de eclíptica não é alinhado com o núcleo. Então, na verdade, existem momentos que eu estou alinhado, o Sol está alinhado, mas eu vou exagerar, que é para facilitar um pouco a compreensão de todos vocês. Eu vou dizer que tem hora que a Terra está alinhada com o núcleo da galáxia. Ela está aqui, assim, alinhada. E outra que ela está lá atrás, ao contrário. Exatamente quando você olhar no céu à noite e ver a constelação do Sagitário, é exatamente quando nós estamos alinhados com o núcleo da galáxia. O núcleo da galáxia está dentro da constelação do Sagitário. Então, nós recebemos daqui uma influência tão poderosa da energia do núcleo galáctico, que não é a mesma quando a Terra está desse lado aqui, o Sol está na frente, e você recebe, na verdade, a energia das constelações que estão desse lado. Então, esses alinhamentos com o núcleo da galáxia também fornece, uma dimensão totalmente diferente, que os maias se preocupavam demais com esse Sol central. Eles chamavam isso aqui de Sol central. Na língua deles, eles chamavam de Hanabi-ku, o Sol central. Eles diziam assim que o Sol central é que comanda toda a existência do universo. Então, um pulso de energia que acontecesse no Sol central afetaria o núcleo do Sol e o núcleo da Terra, podendo produzir catástrofes, terremotos, uma série de coisas até poderosíssimas mesmo. Por isso que eles fazem o fim do calendário dele em 2012. Porque o fim de 2012 coincide com um alinhamento galáctico, coincide com um ciclo que poderia acionar, ativar núcleos e causar grandes transformações planetárias na Terra. Isso que é mais influência do que isso, né? Se essas influências são reais, se essas forças são reais e atuam de uma forma não local, não atuam por aquele princípio da hipérbole quadrática lá das forças gravitacionais, mas atuam de uma forma intensa e instantânea, ou seja, um pulso galáctico aqui, instantaneamente ativa núcleos de todas as estrelas. E é engraçado que eles tinham uma linguagem, olha que linguagem que os maias tinham, né? O Sol central, ele sintoniza todas as estrelas da galáxia numa mesma frequência. Então, quando ele dá o pulso, todas as estrelas entram na mesma sintonia de frequência de energia. É como se ele controlasse tudo o que está acontecendo na galáxia a partir desses pulsos, dessa coisa. Agora, vamos pensar no seguinte. Se nós dissermos que tudo é uma inteligência por trás, existe uma inteligência por trás, a matéria ela tem uma inteligência, será que o núcleo da galáxia não é uma mega inteligência? Coordenando toda a existência de uma galáxia inteira? E pasmem bem, essa nossa galáxia aqui,
Ela é uma no meio de bilhões de outras iguais. Bilhões, eu estou falando. Espalhada pelo universo. Conhecido pela ciência. Então, a astrologia moderna, a astrologia da nova era, ela vai ter que fazer grandes mudanças. Ela vai ter que avançar muito, criar outros padrões que vai construir esse mapa do indivíduo. O mapa do indivíduo tem que ter o mapa das encarnações passadas, tem que ter todas as influências dos campos, né, da inteligência, o campo da inteligência. Tudo isso influenciando na construção de uma personalidade. Porque senão você não conseguiria fazer o mapa astral de um mongoloide, né? Por que ele nasceu daquele jeito? Por que ele é daquele jeito? Por que tem aquela personalidade? Se você não levar em consideração que ele é uma alma diferenciada que veio de um outro mundo, viver uma experiência conjunta com a humanidade terra para viver para... E todo mundo sabe que ninguém aqui é eterno, todo mundo vai morrer. Vai deixar de ter esse corpo físico e voltar à sua realidade espiritual. Ok? Então, nós temos que ter muita consciência de que todos nós estamos sob grandes influências de tudo o que acontece no universo. Agora, pouco de vocês olham para o céu, né? Pouco de vocês, sim, mas vai estar lixando o que está acontecendo lá em cima. Na lua, nas estrelas, no universo. As pessoas estão mais preocupadas com o Faustão de domingo aqui, com a novela das 8, né? O que é do Big Brother, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas as pessoas não estão preocupadas com as influências cósmicas. Com tudo que pode acontecer lá em cima, que pode refletir aqui embaixo. Vocês já ouviram falar, tem uma discussão muito grande aí no meio esotérico sobre cinturão de fótons, cinturão de fótons, cinturão de fótons. Né? Ninguém conseguiu explicar direito para mim, por exemplo, o que era esse cinturão de fótons. Aí a gente começou a fazer pesquisa. Estamos chegando a uma conclusão, né? Você vai ver outra influência astrológica, astronômica violenta, que pode mudar as características do planeta Terra. William Herschel, lá atrás, os grandes astrônomos já descobriram que na constelação das Pleiades, que fica em Touro, aqui se você sair no céu à noite, quando o Touro estiver no céu, né? Agora ela já está meio caída no horizonte, você não consegue ver. Agora começa a escurecer, o Orion já caiu, o Touro também já caiu no horizonte. Você vai ver as Pleiades, tá? Deixa eu apagar isso aqui, para a gente usar bem o meio da louça. As Pleiades é um aglomerado de estrelas, a gente chama de um aglomerado aberto, um agrupamento de estrelas, né? Que tem assim, perto do chifre do Touro, que nós chamamos de Pleiades. Uma das estrelas maiores da constelação de Pleiades, a mais ou menos, chama Alcione. Ela chama-se Alcione. Ela é uma estrela jovem, né? Ela é mais jovem do que o Sol. Ela nasceu muito mais tarde do que o Sol. No entanto, devido à estrutura de massa dela, os cientistas descobriram que o nosso Sol gira ao redor de Alcione. Tem uma órbita grande ao redor desse conjunto estelar das Pleiades e ao redor da grande estrela de Alcione. Então, mais ou menos como se fosse assim. Deixa eu tentar reduzir. As distâncias são de anos-luz. É longe. Então, é como se aqui estivesse Alcione, a grande estrela Alcione, e aqui estivesse o nosso Sol, carregando os planetas e tudo que está em torno dele, certo? E nós giramos, temos uma órbita específica ao redor de Alcione. Ok? Como Alcione é uma estrela jovem, uma estrela grande, ela tem um disco de radiação. Olha o que os cientistas descobriram. Existe um disco de radiação em torno. E esse disco ele é achatado, ele não envolve toda a estrela, ele é um disco mesmo, achatado de radiação. Tem uma espessura. Esse é porque a estrela, devido ao campo magnético da estrela, a gente sabe, né, quando você tem um campo magnético muito forte nessa direção, ele vai emitir fluxo de radiação. A estrela emite fluxo de radiação específica. Como a Terra, por exemplo, você tem a Terra, você tem um campo magnético ao polo da Terra, quando chove chuva de partículas, elas sempre se concentram no polo. Aqui no Equador não vem, por causa do campo magnético, leva as partículas, desvia a partícula para o polo, sabe?
Entendeu? Então o fluxo de radiação é sempre aqui assim, é como se tivesse fluxo de radiação saindo da Terra só pelos polos. Então, essa estrela também ela joga um fluxo de radiação pelos polos. Então ela acaba tendo um disco, ele gira, né? Então cria um disco. Então eles dizem o seguinte, a coisa é mais ou menos assim, esse disco ele é muito grande. A Terra, o Sol demora 26 mil anos para fazer essa volta aqui, ó. 26 mil anos. E eles dizem que a Terra agora, por volta de 2012, vai entrar nesse fluxo de radiação. Que eles chamam de cinturão de fótons. Que é um cinturão de radiação eletromagnética, na verdade, de partículas. E quando o sistema solar penetrar neste cinturão, muita coisa pode acontecer ao planeta Terra. Inclusive mudança de vibração de energia, mudança na psique, mudança na consciência, mudança no campo energético do espírito. E também pode acontecer problemas de grandes terremotos, grandes perturbações no campo vibracional da Terra. Isso seria muito mais que influência astrológica, né? Seria uma influência cósmica violenta em todos os aspectos da natureza espiritual, da personalidade das pessoas e dos seres vivos que vivem nesse planeta. Porque a ação dessas forças, elas são ações energéticas, bioenergéticas, ela atua nos chakras, nos campos vibratórios, na psique, no humor. Às vezes você tem uma sociedade que está mais violenta, porque alguma influência energética está deixando o cara mais nervoso, está deixando o cara mais irritado, sabe? Está deixando as pessoas mais violentas em si mesmo. Isso acontece com influências astrais. Né? Os chineses sempre nos ensinaram, dia de lua cheia, o mal está solto. Dia de lua cheia, o mal está solto. Você vê que na nossa história, até na nossa história, vamos por assim, não história, mas nas nossas lendas, a lua cheia é vampiro, é lobisomem, é sempre o mal. O mal está envolvido com a lua cheia. Por que será? Isso tem um fundo de verdade. Isso significa porque a lua ela potencializa certas emoções do ser humano e deixa ele à flor da pele, deixa ele irritado, deixa ele nervoso. Então é o momento que você tem na lua cheia meditar, relaxar, não entrar nessa vibração psíquica da natureza. Que senão você vai ficar irritado, você bate o carro, você quer matar o cara mexe com a sua mãe, você já quer brigar, já quer sair dando tiro. As desgraças já começam a ser feitas por uma influência de uma vibração que a natureza está trazendo. E isso pode decidir o seu futuro, cara. Você faz uma bobagem, pega um revólver e dá um tiro num cara, a sua vida lascou, você vai preso por uma ação de um momento que a sua vibração estava em comunhão com as estrelas, com os astros, intensificada. Se você soubesse e tivesse consciência disso, você não entraria nessa vibração e nessa energia. Você vê como o homem é um grande ignorante na superfície da Terra, em todos os sentidos? Todos nós somos androides, né? A sociedade nos fabrica, as faculdades nos fabricam para trabalhar, para servir o sistema de consumo. Cada um na sua profissão, mas ninguém é treinado para viver com alma, com seres, com espírito, numa coisa muito mais ampla. Ninguém está preocupado, nenhuma faculdade ou escola está preocupada em falar para vocês sobre o plano espiritual, sobre a sua alma, sobre o teu ser. Está preocupado em formar androides mesmo para o sistema de consumo. Fazer engenheiro, fazer isso, fazer médico, fazer soldado, fazer... E é aquela coisa do androide fabricado no sistema. E as pessoas acabam todos os dias cumprindo esse programa. Acorda de manhã, vai trabalhar. Chega às 6 horas da tarde, pode ir para casa. Liga a novela, vai dormir. Amanhã acorda de novo, vou trabalhar. Ninguém raciocina. Ninguém vive uma consciência mais cósmica. Ninguém está pensando em tudo que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Ninguém se preocupa com isso. Esta será a astrologia do futuro, uma astrologia científica, não mais mística, esotérica. Não aquela astrologia de jornal, você leu o seu mapa astral no jornal, que já disse que tem sérios erros, até de posicionamento, né? Ninguém é o signo que realmente é. Se você analisar as coordenadas precisas dos astros no céu. Então é muito importante que nós possamos compreender, né? Que nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças na consciência da humanidade com relação ao seu papel no universo. E, mais ainda, né?
E as influências extraterrestres? No sentido de inteligência mesmo. Será que tudo isso que existe no universo está morto? Né? Nós estamos falando de uma nova visão do plano astral, de vida após a morte, toda uma inteligência comandando tudo. E as grandes inteligências extraterrestres, discos voadores, inteligências manifestando-se aqui, mostrando que existe uma inteligência fora muito grande. Então, eu sempre olhei todo esse universo, tudo isso como vida, como inteligência. Como agora a gente está querendo demonstrar que a inteligência existe na natureza íntima de todas as coisas. Não é nem dentro de seres vivos, praticamente, né? Mas em tudo. Há uma ação de uma força inteligente, que no fundo as pessoas religiosas chamam de Deus, dão seus nomes, né? Então, na verdade, nós estamos sob influências poderosíssimas, influências muito fortes, muito poderosas, de grandes forças estelares. Energias vivas e ação de forças inteligentes. Por exemplo, essas forças inteligentes podem mudar muita coisa. Você quer ver um exemplo que eu vou dar de como essas forças inteligentes estão mudando a humanidade de uma forma tão sutil que as pessoas não percebem? Informação vinda das nossas experiências, né? Dessas pesquisas astrais. Então vamos lá, você quer ver? Muito bem. Além de ter todas essas energias que nós chamamos de natural no universo, tem as energias criadas por inteligências superiores. Forças. Tá? Então, imagine aqui a superfície terrestre. Imagine a humanidade na superfície terrestre. Vamos imaginar as dimensões astrais. O grande comando do planeta Terra. Nessa faixa superior, que operam os ETs, os grandes mestres ascensionados. Então aqui estão todos os seres que passaram por todos os ciclos reencarnatórios na Terra, viveram 10, monte de reencarnação, depois ascensiona e não mais reencarna, então eles começam a habitar esses planos aqui. Então estão os ascensionados, os evoluídos na Terra. Ok? Mas também está nesse plano todas as influências vindas de outras estrelas. O intercâmbio realmente com a galáxia, com os extraterrestres, de todos os pontos, está aqui. Muitos ascensionados vão ser transmigrados e operar em outros mundos, outras estrelas, outros projetos de vida e de experiência pela galáxia. Isso é muito importante entender. Muito bem. O que nós temos é entender que existem esses comandos, eles preparam coisas aqui, né? Existe um local aqui, operacional, que eles têm umas máquinas tão sofisticadas. Essas máquinas irradiam, presta atenção, uma onda para o planeta todo. É uma máquina artificial, criada por inteligências avançadas. Essa máquina consegue controlar internamente o humor das pessoas. Vamos dizer assim. Né? Humor. Significa o seguinte, se os caras se percebem que está ficando muito irritado, as pessoas muito nervosas, muito isso aí pode dar uma guerra, pode dar um conflito violento entre nações, morrer milhões. Os negros pegam essa influência, essa máquina e começa a controlar, não deixar que a coisa exploda. Certo? Eles começam a controlar a ação de presidentes, a ação de certos políticos para não, senão a guerra nuclear já tinha disparado há muito tempo aqui na Terra. O conflito atômico já tinha ido há muito tempo. Então eles começam a controlar. O mundo quase explodiu, gente, quase explodiu naquela ação dos mísseis de Cuba. Se não tem uma força controladora, os americanos teriam invadido o Guantánamo, os caras tinham jogado bomba nuclear para tudo quanto é lado. O Guantánamo não, tinha invadido Cuba, né? E jogado bomba nuclear para tudo quanto é lado. Naquela época. Então existem forças ocultas que operam no nosso sistema
enviando energias. Esses mesmos seres dizem o seguinte, presta atenção, que essa mesma máquina, ela está jogando agora, nesse momento, ela está transmitindo. Transmitindo uma série de informações. Se você sentar para meditar, se você começar a buscar um caminho mais interior, você vai sintonizar uma das faixas de radiação dessa máquina. Essa máquina tem várias faixas. A hora que você entra em sintonia com uma dessas faixas, você começa na sua mente a receber uma série de informações. Essas informações, elas não chegam de forma direta, não é uma rádio que tem um locutor falando para você, contando, mas não, nada disso. É uma força muito mais inteligente. Você entra em sintonia e o seu subconsciente, seu inconsciente começa a receber uma série de informações. A hora que você sai da meditação, a hora que você acorda, ao passar do dia, ao passar da semana, a tua personalidade começa a ser alterada. É como algo que vem de dentro, existe uma vontade de fazer certas coisas, há uma vontade de buscar certos conhecimentos, há uma vontade de buscar certas verdades, há uma vontade de parar de fazer tais atitudes. Eu quero parar de fumar, vou parar de fumar, eu quero parar de fazer isso, vou parar, eu quero transformar minha vida, e essa força começa, porque você entrou em sintonia com uma, na verdade são raios diretrizes, que vai começar a direcionar o ser humano por um caminho. Se ele começar a ouvir essa voz interna muito mais vezes, voltar a sintonizar, a meditar, procurar essa sintonia, o indivíduo começa a mudar radicalmente a sua vida por um chamado superior. Isso a gente chama de chamado da luz, entre aspas. Mas é uma ação de uma tecnologia avançada. Quem não está em sintonia, né, fica confuso, fica perdido. Fica no mundo comum. Mas se você entra nessa sintonia, e como eu disse que ela tem várias faixas de frequência, você pode começar sintonizando essa, ela vai fazer uma mudança na sua vida. Se você continuar essa prática e sintonizar essa outra faixa, muito mais coisas vão chegando, até você atingir os últimos níveis, onde você realmente entra em contato com a inteligência, um contato claro, um contato vivo com essas inteligências de controle. Eu digo, se essas coisas não entrarem no seu mapa astral, como é que você vai conseguir realmente construir, através de um mapa astrológico, a personalidade e a influência que o indivíduo vai sofrer pela vida? Por isso eu digo, os astrólogos nossos são muito pobres em conhecimento ainda. A astrologia tem que evoluir muito, mas muito, para se tornar uma verdadeira ciência. Nós chamamos isso em física de variáveis ocultas. Quando você, às vezes, faz uma equação para um sistema, e você não consegue obter todas as informações para contribuir, está faltando dados, está faltando coisas, nós chamamos de variáveis ocultas. Ou seja, a gente não descobriu ainda fatores que estão influenciando aquele sistema, e por isso eu não consigo prever as coisas com precisão. Okay? Mas à medida que você vai descobrindo essas variáveis, esses fatores que influenciam aquele sistema, você pode escrever a equação completa e prever com precisão o desenrolar dos fenômenos futuros. Tá? Por isso que somente através de um mapa astral você não pode dizer o futuro de uma pessoa. Porque o futuro de uma pessoa tem tudo isso aqui de inteligência atuando. E outra, você, em qualquer momento da sua vida, você pode tomar decisões e seguir caminhos diferentes. Se num determinado momento de sua vida, você assume uma mudança, você assume uma transformação, e você sintoniza essas faixas através de práticas, através de uma mudança de consciência, você entra em sintonia com as grandes inteligências do universo, com as grandes inteligências que controlam a experiência humana na Terra. E isso pode fazer muita diferença na sua vida. Tá? Então essa seria a verdadeira visão de um astrólogo moderno. Esse astrólogo moderno teria que estar consciente
de N outras informações. E todas essas variáveis ocultas que deveriam ser introduzidas para realmente formar a personalidade, o destino e da própria civilização Terra, do próprio planeta Terra, da própria indivíduo dentro desse contexto de nossa civilização. Eu ainda acho muito cedo e muito pouco provável que os astrólogos consigam envolver todas essas equações. A astrologia, como qualquer outra ciência, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está mudando. Mas ela precisa mudar realmente, não ficar atrelada a 2000 anos atrás, atrelada a coordenadas erradas de 2000 anos atrás. Isso é uma bobagem. O astrólogo tem que ser um astrólogo da nova era, um astrólogo de uma nova consciência. Senão, nós não vamos conseguir caminhar. A ciência vai ficar estagnada e não vai haver progresso nenhum. Então nós temos que unir essas forças, unir essas consciências, para mostrar, sim, que existe uma influência muito forte, muito poderosa das forças astrais, das forças astrológicas, da energia que provém das constelações, porque como nós vimos, cada hora nós estamos voltados e recebendo influências cada vez mais acentuadas de determinados setores da galáxia. Tá ok? E essas influências, elas acabam transformando a nossa natureza interior, os nossos destinos, até individuais e coletivos, de uma forma coletiva, a humanidade. Uma influência solar, ela afeta o planeta como um todo, ela afeta o humor do planeta como um todo. Uma das características de discussão atual é a ressonância Schumann. A ressonância Schumann é uma das grandes características medíveis, isso é algo medível mesmo pelos cientistas, que nós vamos discutir agora. A ressonância Schumann é uma coisa assim, ó. O planeta Terra está aqui, a superfície da Terra está aqui. Aqui está a atmosfera da Terra, a ionosfera até. Então, aqui, o campo magnético da Terra, o campo elétrico que existe na Terra, em volta da Terra, ele tem um batimento. Esse batimento, presta bem atenção, 1960, 1970, até essa época, esse batimento era em torno de 7,5 Hz. É a frequência de oscilação Schumann. Schumann porque o cara que estudou isso aí chamava Schumann. Tá? Okay? Então, existe o campo elétrico ele tem uma frequência, ou seja, ele bate, ele oscila 7 vezes por segundo. Isso tinha uma influência em todos os aspectos biológicos na Terra. Do humor humano, da personalidade humana, da emoção. Hoje, inexplicavelmente, os cientistas não sabem por que essa frequência saltou de 7 para 13 Hz. Ou seja, acelerou tudo ficou mais rápido. Então, nós ficamos, o homem sob essa influência, ele fica mais nervoso, sabe? Ele fica mais excitado, ele fica mais tenso. Isso começa a explicar as grandes convulsões no mundo, conflitos humanos, guerra, conflito de família, com tudo isso, porque existe alguma coisa externa mudou e alguma coisa muito forte está influenciando o campo elétrico humano. E isso funciona no nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é afetado por essa mudança de frequência natural da Terra, que tem na atmosfera da Terra. Ok? E isso pode mudar os destinos da civilização humana por uma influência totalmente bioenergética do planeta. Vocês podem entrar na internet, você da ressonância Schumann, clica lá, vai aparecer um monte de informação, dados, medidas. Essas discussões todas estão já há muito tempo na internet. Quem lançou um livro discutindo sobre isso no Brasil, sobre ressonância Schumann, foi o próprio Leonardo Boff, o padre Leonardo Boff. Veio discutindo muito essa questão da mudança de personalidade, da mudança, da radicalização de muitos movimentos no planeta Terra. Sabe, os movimentos muçulmanos, a radicalização dos terroristas, radicalização por parte dos próprios americanos, da guerra, da influência. Isso começa a crescer muito fortemente, isso pode dar uma convulsão planetária muito grande, uma guerra muito grande, incontrolável. Incontrolável.
né? Como essas guerras que a gente vê no próprio Brasil, a guerra no Morro, tráfico de droga, bandidagem, PCC, tudo isso parece que é incontrolável. Ninguém consegue controlar mais. Né? E todos nós estamos nesse meio, estamos nesse barco. Né? Então, quando nós formos realmente falar da influência que os astros, que a energia cósmica tem sobre nossas vidas, sobre uma pessoa que nasce nesse planeta, aquilo que eu falei, né? Pega uma alma, traz de outro lugar, com uma energia totalmente diferente, coloca ela na superfície da Terra. Ela vai sofrer todas as influências de tudo que está em volta, da energia da radiestesia, da telúrica, tudo isso é ciência, tudo isso tem que ser aprendido, até como você coloca a sua cama para dormir, que direção você põe a sua cama para dormir. É? Pode influenciar no destino de sua vida. É? Então pensem bem e aos poucos, cada um de vocês que estão me ouvindo vai fazer a sua pesquisa, vai fazer suas mudanças, vai começar a entrar em sintonia com uma energia maior, uma energia do divino, com a energia da luz, para nós ficarmos cada vez mais isolados do que nós chamamos de influência negativa, das forças negativas que atuam, que levam você para esse estado de... E quanto mais nós sintonizamos essas forças vivas da natureza, essas forças do cosmos, né, nós podemos ter, então, as influências positivas, canalizar essa influência positiva em nossas vidas. Ok? Então, basicamente, esse é um resumo desse nosso recado sobre a ciência e a astrologia, como todas essas influências conhecidas pela física e pela física moderna podem reforçar a ação das forças astrológicas que influenciam toda a nossa vida e toda a vida no planeta Terra. Ok? Então é isso. Namastê.